capítulo 8, a gente precisa pensar que tudo que aconteceu até aí foi permissivo ou permitido por Deus para que o seu povo tomasse uma atitude. O versículo que mais me chama a atenção é o 11, onde está registrado que a carta enviada a todos os povos daquela província diz para que os judeus fizessem o quê? Tomasse uma atitude contra, né? E eu queria trazer isso já direto para os nossos dias, porque eu creio que essa palavra é atual e o povo de Deus em nossos dias não tem entendido esse decreto. Jesus há muito tempo disse que ele não nos tiraria do mundo, mas que nós teríamos que enfrentar e que combater tudo aquilo que se levanta contra cada um de nós. Até então, a história vem e vai falar de um povo que deveria ser esmagado sem se defender. E aí o rei, através do seu servo, né, ratifica uma lei para que o povo se defendesse. Eu creio que o grande defeito da igreja hoje é que ela tem vivido esperando que os outros a ataquem. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja ou contra nós. Mas se nós não formos, essas portas continuarão trancadas. E muitas vezes trancadas com muitas pessoas escravizadas do lado de dentro, dos seus terreiros, dos seus templos, porque o povo de Deus permanece aguardando o ataque do inimigo. Foi muito profundo quando eu entendi dessa forma, porque era muito fácil até aqui o rei, por mais que ele já tinha sido omisso até agora, né? Ele perdeu a esposa por omissão. Depois se arrependeu, não foi isso? Que ele estava bêbado e aí perdeu a esposa. Aí depois, agora já ia matar outra esposa também por omissão. Porque esse rei dá assim às outras pessoas essa autoridade, mas é em nome dele. E a gente precisa entender que era muito fácil para ele, eu já não sou ninguém mesmo, porque os outros fazem tudo por mim, então eu perder agora, eu voltar atrás de uma lei e tal, mas ele vai colocar como irreversível a palavra dada antes. Mas seria para o judeu, aquele judeu ou aquele crente hoje de oração, que fica esperando que Deus venha do céu para o livrar, que venha do céu para entregar a cesta básica, que venha do céu para dar o emprego, aguardar com que o rei tirasse a lei e que ele não precisasse lutar. O que me faz entender esse texto é que cada um de nós precisamos, como acabamos de cantar, travar uma luta primeiro contra a nossa própria carne, a nossa própria alma, e depois contra as hostes espirituais da maldade que fazem com que pessoas tomem atitudes que são contrárias à glória de Deus, são contrárias à igreja de Deus, são contrárias à sociedade que nós vivemos. A gente precisa entender isso, que Deus não está aqui para nos livrar dos problemas, das dificuldades, das doenças, mas para nos dar discernimento espiritual e força para que a gente enfrente o inimigo.
Deus é poderoso, Deus pode muito bem nos dar o livramento, nos dar, mas todas as coisas contribuem para o nosso bem, seja um momento de humilhação, um momento de estresse, de retaliação, mal, tudo isso contribui para que a gente cresça, para que a gente enxergue que nós não somos ninguém, que nós não somos melhores do que ninguém. Eu ontem estava falando na Assembleia de Deus e é interessante que eu falava da igreja e do problema da dependência química, que a igreja não faz nada, que poucas são as pessoas que conseguem se colocar nessa luta. E o efeito o estrago que o crack está fazendo na sociedade, que as outras drogas já vinham fazendo com um poder de destruição muito pequeno, hoje o crack vem com um poder muito maior de destruição e a igreja continua de braço cruzado. E a igreja não faz nada. Ah, mas a igreja está uma ou outra faz alguma coisa. Mas a maioria não faz nada, porque não é só cuidar daqueles que já estão na dependência, que a coisa mais difícil que existe é tratar ou curar, não tem cura a dependência química, mas é cuidar de uma pessoa dependente químico. E a coisa mais difícil, a igreja deveria o quê? É se levantar antes, é andar antes pela madrugada, é dar uma volta no momento, mas a gente depois ainda vai tratar pastor doido de tanto fumar maconha, de tanto cheirar cocaína, que fica falando besteira, como eu já vi muitos, que não fala coisa com... pastor, mas não fala coisa com coisa lá da frente da igreja. E o pior, parece que é todo mundo maluco, né? Porque o resto também fica todo mundo falando glória a Deus, que às vezes eu fico pensando assim, eu não sou desse mundo mesmo, porque o cara não falou, eu não entendi nada que o cara falou, mas o outro tá falando que é uma benção. Mas o outro entendeu, aí eu fico confuso. Mas a nossa posição diante desse texto é que nós não podemos cruzar os nossos braços, que tem coisa para a gente fazer. A gente não pode ficar dentro da nossa casa assistindo a televisão e esperando que o problema chegue até a porta da nossa casa, que venha parar uma boca de fumo na sua porta. Porque é isso que vai acontecer. Até esse momento, o povo de Israel ele está dessa forma. Vão vir matar a gente no dia 20 e pouco do terceiro mês, e aí? E eu não consigo compreender esse povo que aceitaria isso, que a morte assim, de braços cruzados. É claro que o povo já tinha voltado para Jerusalém, né? E até então ele não ia... o povo de Deus como um todo não seria extinto, porque eles foram para Jerusalém, a maior parte, quem ficou aqui em Susan, lá nesse momento, são aqueles que já tinham constituído o comércio ou algum tipo de vínculo com aquela sociedade de servidão, não de escravidão, mas de retorno financeiro, e aqueles que tinham casado com também algumas pessoas de lá. Então eu queria que a gente pensasse nesse povo que ia ficar aguardando porque um rei ou porque um doido, que já tinha até morrido, sancionou uma lei de morte. Deus tem para nós não o livramento de forma onde nós não tenhamos que participar. O livramento que Deus tem para cada um de nós é mediante ao nosso esforço, é mediante o nosso posicionamento. Não aceito que o meu pai seja isso, não aceito que o meu filho seja isso. E como que eu tenho que me apresentar? Como que é isso que é o mais importante? Porque até aqui está se falando o quê? Que vocês vão ter que lutar para que você não morra, para que a sua família, não é isso que está escrito aí no versículo 11, que você pode combater